Ok, hoje a gente vai conversar sobre algo que está na minha mente na verdade, está na minha mente essa semana toda, que é com relação às fortalezas que a gente acaba construindo. E é interessante que a gente conversa com muita gente, né? Esse modelo de negócio que a gente está é um modelo de negócio de pessoas, né? Nós viramos experts em pessoas. E não é sobre o produto em si, não é sobre a empresa em si, é sobre pessoas. Claro que o produto é extremamente importante, porque é um produto disruptivo, é um produto único no mundo, é um produto maravilhoso que todo mundo precisa conhecer. É uma empresa fantástica, multinacional, está presente aí em 85 países, uma empresa sólida, uma empresa séria, uma empresa generosa. Mas mais do que isso, nosso papel é se preocupar com pessoas, é cuidar de pessoas, é ouvir as pessoas, muito mais do que falar. E quando a gente entende isso, a gente realmente abre um universo na nossa frente de possibilidades e de oportunidades, né? O ouvir pessoas, o cuidar de pessoas é extremamente importante. Mas quando a gente fala sobre pessoas, muitas pessoas, muitos que a gente conversa, né, sobre essa oportunidade, ou sobre, de repente, esse negócio, ou mesmo sobre essa tecnologia, a gente percebe que pessoas têm fortalezas construídas dentro dela. E são fortalezas extremamente difíceis de ultrapassar, de vencer, de, de transpassar, que fala, né? E essa semana, né, no domingo, lá na igreja, o pastor trouxe um estudo que mexeu comigo, porque falou sobre fortalezas. E eu nunca tinha pensado que as fortalezas são algo que nós construímos e que precisam ser destruídas pela renovação da nossa mente. Porque se deixar, a nossa mente vai construindo tijolinho por tijolinho fortalezas que não são boas, fortalezas que nos limitam, fortalezas que nos prendem e que não nos permitem crescer e expandir. E eu vou começar assim, tá? Vou começar com palavra e depois a gente vai para o treinamento. Lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5, ele fala que, na verdade, 5, ele fala assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A gente precisa destruir fortalezas e com armas que não são humanas. São armas que vêm de Deus, são armas invisíveis. Mas para a gente destruir essas fortalezas, a gente precisa entender como essas fortalezas são construídas. Elas são construídas na nossa mente. Todos os dias a gente alimenta a nossa mente com tijolinhos e tijolinhos que vão construindo essa fortaleza. Tijolinhos do tipo: eu não sei falar inglês, eu acabei de chegar e não conheço ninguém. Eu não sou boa para falar, eu não entendi o produto. Ai, eu tenho vergonha, as pessoas vão falar que isso é pirâmide. As pessoas vão pensar o que de mim trabalhando na internet ou falando sobre isso na internet. Então, tudo isso são tijolinhos que a gente coloca e que constroem fortalezas. E a Bíblia mesmo fala que são fortalezas que precisam ser destruídas. Então, como é que a gente destrói essa fortaleza? Primeiro, colocando a informação certa na nossa cabeça, né? Alimentando a nossa mente da informação certa. Porque se a gente não alimentar com absolutamente nada, a nossa mente vai colocar o que é errado, né? Naturalmente, a nossa mente vai querer nos proteger de frustração, dos nãos, da vergonha. E aí a nossa mente vai colocando a gente num cantinho, quietinha, escuro, para ninguém ver. Então a gente precisa alimentar a nossa mente com a informação certa, com aquilo que é o correto. E o que é o certo e o correto? Bom, primeiro de tudo, gente, o que nós fazemos é extremamente legítimo, positivo, benéfico para todas as pessoas. Nós estamos dentro de um modelo de negócio
de expansão e de prosperidade para todos. Este modelo de negócio está inserido num canal de distribuição que é diferente de, assim, existem vários tipos de canal de distribuição dentro do corporativo, dentro de uma empresa, né? Pensa comigo, você acabou de criar um produto. Criei um produto, deixa eu ver que produto que eu posso ter criado aqui. Criei esse produto. Um chinelo super confortável, gostoso, macio, que ele ainda faz massagem e transforma a vida da pessoa. Como que eu vou colocar esse produto no mercado? Eu preciso pensar nisso. E as empresas, elas têm várias opções. Ela pode colocar através de um representante, ela pode colocar através do varejo, ela pode colocar através de ela mesma vender, né? Ela não vai pôr com ninguém, é só ela que vende, não quero dividir lucro. Ela pode escolher um caminho em que vai ficar muito caro esse produto para o consumidor final. Afinal de contas, eu vou contratar a empresa de marketing, vou contratar algum profissional muito bom no mercado que vai me cobrar milhões por ano para poder usar esse produto, né? E isso a gente vê muito, né? A pessoa só pode usar aquela marca, ela não usa nenhuma outra, ela é comprada daquela marca. E aquela marca pagou muito caro. Mas quem que paga aquele cara que está usando aquela marca? O consumidor. É o consumidor que está pagando pro atleta usar aquela marca. Então, o modelo que a empresa escolhe de distribuir o produto conta muito. Nós estamos numa empresa que escolheu distribuir o produto de uma forma em que o produto não fique caro para o consumidor final. Até porque quando você pensa no ticket do produto, muita gente diz que é caro. Por que que muita gente diz que é caro? Porque, gente, a gente tem muito mais classe média e classe baixa do que classe alta no país. Existe muito rico, é verdade, mas soma classe média e classe baixa. Tem muito mais do que rico. Então, muita gente vai falar que é caro, mas não é caro. Quando você pensa no total, né, no universo de gastos que a pessoa tem, quando pensa em bem-estar, em saúde, ela gasta muito mais. Então, a empresa, voltando lá, a empresa escolheu um canal de distribuição em que não encarece para o consumidor final, porque o marketing da empresa é feito pelo próprio consumidor. E, gente, não tem nada mais poderoso do que a pessoa que usa o produto, experimenta o produto e compartilha. Não tem nada mais poderoso. O boca a boca é extremamente poderoso, né? O relacionamento é extremamente poderoso. Então, esta empresa escolheu este modelo de negócio. É engraçado que essa semana uma pessoa, ela me mandou uma mensagem interessada em entender mais do adesivo. E eu mandei um monte de informação e tal, falei para ela como é que funciona e tal. E ela deu uma sumida. Aí eu mandei uma mensagem para ela, falei, viu, você ainda tá interessada? E ela falou assim, não, eu não tô interessado em trabalhar com esse modelo de marketing de rede. Aí eu falei, não, mas você não entendeu. Eu não tô te oferecendo para trabalhar, porque não é para todo mundo. Eu tô te oferecendo o produto que sim é para todo mundo. E que muitas vezes não é sobre você. Aí eu dei umas cutucadas, né? Porque de verdade, gente, essa tecnologia às vezes não é sobre você. Às vezes não, eu tenho certeza que não é sobre você. Pode ser para você, porque de repente você tem algumas dores, alguma situação no seu corpo, mas você pode ter certeza que essa tecnologia, Deus te chamou, não é só para você. Alguém que você conhece pode estar com alguma situação, uma mazela no físico que não aguenta mais. E é você que tem a resposta para essa oração que ela está fazendo. Então, não é sobre você. E as pessoas acham que é para trabalhar com isso. Pode achar. Você precisa ter a certeza. As pessoas podem achar. Você precisa ter a certeza de onde você está. O que você tem na sua mão é extremamente poderoso e que é para abençoar vidas. Se ela não quiser trabalhar com isso, não tem problema.
porque não é para trabalhar com isso, não é para todo mundo trabalhar com isso, mas é para todo mundo consumir. Porque este produto disruptivo vai sim ajudar todas as pessoas que estão tendo acesso a ele. Ok? Então a gente precisa ter isso muito enraizado na nossa mente. E como é que a gente enraiza isso na nossa mente? Gente, é alimentando todos os dias essa informação. É todos os dias assistindo um vídeo sobre a empresa, sobre a tecnologia ou um depoimento. Gente, se você escuta um depoimento por dia, você não tem dúvida. É um depoimento sobre fibromialgia, um depoimento sobre menopausa, um depoimento sobre o exame de sangue, sobre o colesterol, sobre a miopia, sobre migraine, né? Como é que chama migraine em português? Esqueci. Enxaqueca. Enxaqueca, é. Obrigada. Enxaqueca. Então, se você escutar todos os dias alguma coisa sobre esta empresa ou sobre o que este produto fez com alguém, é o suficiente para você destruir fortalezas de outras pessoas e as suas mesmo, né? Porque quando alguém vira para você e fala assim, isso é pirâmide. Na hora você fala, o que que você entende por pirâmide? Porque que eu saiba, até onde eu sei, pirâmide vem do Ponzi Scheme. Aí a gente vai estudando, né? Vai conhecendo. Ponzi Scheme é um esquema Ponzi, é um cara que chamava, sei lá o que, Ponzi, e ele pegava dinheiro e prometia devolver 10, 15, 20% ao mês. E isso virava muito ao ano. E aqui a gente está falando de um produto. É o produto que vai do ponto A para o ponto B mediante a troca de um pagamento. Ele está indo da empresa para você, você paga. Não existe absolutamente nada de errado e ilegal neste processo de você pagar para receber um produto. Mas se a pessoa ela tem esse entendimento, ok, deixa ela com o entendimento dela. A gente não pode se deixar abalar pela opinião, a ignorância de outra pessoa. Até porque, gente, muita gente vai julgar. Muita gente vai julgar. É o natural do cérebro. Lembra que eu falei que se deixar, o natural do cérebro é te deixar quietinho num canto na sala escura? O natural do cérebro é a pessoa, primeiro, não existe. Estudo clínico. Não está provado. É pirâmide. Primeira coisa que a pessoa vai fazer, ela vai levantar essas barreiras. A gente precisa ter certeza do que a gente tem na nossa mão para conversar com essas pessoas. E uma coisa é certa, gente: julgamento sem informação e conhecimento é a pior forma de ignorância que existe. Infelizmente. E é aí que entra aquela coisa que a presidente da Lifeway fala. Esse negócio, a Lifewave e os produtos da Lifewave estão atraindo pessoas inteligentes. Porque pessoas inteligentes, elas vão olhar a primeira vez e no mínimo vão achar curioso. Que curioso isso. Depois elas vão começar a pesquisar, elas não vão traçar um julgamento de primeira. Elas vão começar a estudar, pesquisar, me dá mais informação. Que interessante, que curioso, que bacana. E aí, quando começa a ver a amplitude desse negócio, né, que não é só a Leta falando disso. Você entra na internet, são milhares de pessoas falando isso. E quando você avança um pouco mais na sua pesquisa, você vê que é mundial. É milhares de pessoas fora do meu quadradinho. Estados Unidos, que nem é tão pequenininho, né? E aí a pessoa começa a abrir mais e fala: Nossa, que interessante. Agora, a pessoa que traça um julgamento de imediato, sem pesquisar, ela realmente ela está demonstrando essa pior forma de ignorância que existe. Então, a gente tem na nossa mão algo extremamente poderoso para pessoas inteligentes. E eu fico muito feliz que a Lifewave atrai pessoas inteligentes, porque vocês me fazem crescer demais, né? Conversar com vocês, escutar vocês e saber da opinião de vocês me faz crescer demais, porque eu sei que pessoas inteligentes estão sendo atraídas. Eu preciso conversar com quem está sendo atraída pela Lifewave, né? Então, essa é a minha mentalidade, ok? Eu tenho isso muito claro para mim que o que a gente tem na nossa mão é poderosíssimo, é bênção, é incrível e disruptivo e vai mudar a história de muita gente.
E para mim isso é fantástico. Aí a gente fez uma apresentação, a Mônica estava na apresentação, foi legal, porque tinha uma médica. E a médica falou assim: mas você tem algum estudo clínico robusto? E eu falei: olha, quando a gente fala de estudos clínicos robustos, normalmente são estudos clínicos feitos pela indústria farmacêutica. Robusto. Robusto é a indústria farmacêutica que faz, porque tem toda essa verba para bancar estudos clínicos que depois vai virar lá na frente um negócio bilionário, né? Porque é sobre isso. Aqui não é robusto, porque a gente está falando de um produto patenteado. Então, a indústria farmacêutica não tem interesse comercial em fazer estudo clínico, porque lá na frente ela não vai poder vender, ela não vai poder fazer dinheiro com isso. Agora, os estudos que existem são estudos extremamente estruturados, antigos e sólidos. Estudos a respeito do poder do infravermelho no corpo, né? A luz, a fototerapia, gente, isso é estudo centenário. Estudos feitos através de acupontos, né? Também são estudos centenários, os pontos do nosso corpo onde recebem mais. Aí eu não sei explicar tudo isso, mas são estudos centenários. O estudo do peptídeo de cobre são estudos também extremamente sólidos, estruturados. E estudos a respeito de célula-tronco. Fantástico. Quando você junta todos esses estudos e combinam com o que essa tecnologia faz, porque a patente diz que ela faz o que diz que faz, que é refletir o infravermelho, pronto, você já chegou no que você está buscando de estudos clínicos. E, somado a isso, você tem prova social. E não existe nada mais poderoso do que prova social. O que é prova social? É você pesquisar na internet e encontrar lá uma lista gigante de pessoas falando que melhorou o exame de sangue, que regulou um monte de hormônio que estava desregulado, né, que desinflamou e testes, exames termais mostraram que a pessoa desinflamou no cérebro, desinflamou nos músculos, nas juntas. Prova social é muito mais poderoso do que os estudos clínicos robustos, é, patrocinados por indústrias farmacêuticas. E isso a gente tem, e tem um monte. Quando alguém me manda uma mensagem assim: Ale, a minha filha tem epilepsia, ajuda? Eu respondo: peraí. Aí eu vou lá no amigo Google e pesquiso. LifeWave X39 epilepsia. Aí eu ponho em inglês, né? Porque a gente não tem ainda nada, não tem muita coisa em português. Cara, aparece. Aí eu pego o link, mando para a pessoa e falo: olha, se você entende inglês, aqui tem um depoimento de uma pessoa. E aí deixa a pessoa decidir, mas não tem nada mais poderoso que a prova social. E é por isso que esse modelo de negócio que a gente está é extremamente sólido, porque é totalmente fundamentado em prova social. Eu uso, eu durmo bem, eu tô bem, eu me sinto bem. A pessoa com 65 anos se sentindo tão bem quanto ela tinha com 30, com 20. Gente, isso é extremamente poderoso. E é isso que faz a empresa alcançar os patamares que ela está alcançando, alcançar as pessoas que ela está alcançando. Porque, gente, são pessoas também extremamente influentes que estão se envolvendo com a LifeWave. São pessoas extremamente inteligentes se envolvendo com a LifeWave. E a gente está participando de tudo isso. Então, eu sou extremamente feliz, né, grata por estar envolvida cara, num projeto de Deus, né, por ter sido realmente escolhida, né, para representar, para falar sobre isso e para levar essa bênção para as pessoas. Isso para mim é fantástico e isso para mim é o suficiente para derrubar as fortalezas que às vezes vêm, né? Vem um tijolinho ou outro querendo vir aqui e atrapalhar, mas isso para mim é o suficiente para me deixar posicionada na certeza
de que o que nós estamos construindo é gigante, como os americanos já estão construindo, né? Eles estão alguns anos à frente da gente, então é muito fácil a gente enxergar isso. Ontem eu estava conversando com a Sara. A Sara é minha filha 2. O filho um, o Davi, ele acabou de entrar na UF. E a minha filha 2, ela falta 2 anos para terminar o high school. E eu falei para ela, filha, olha que legal, né? Você ter o seu irmão mais velho abrindo esse caminho para você e você só precisa conversar com ele para saber o que que você vai escolher no high school, que matérias você vai estudar, que provas você precisa fazer para poder seguir esse caminho que ele já abriu para você. Olha como é bom você ter alguém que já abriu, né, que já pavimentou esse caminho de sucesso para você. E ela falou: é verdade, que se eu fosse a filha um, eu ia ter que ir atrás e tal. Pois é, e quem foi atrás foi o Davi. E ele tá fazendo isso, e aqui tem um negócio que quem entra na faculdade deixa o legado, né? Chama Legend, acho. Os irmãos têm a vantagem, porque o irmão mais velho entrou na faculdade, os irmãos mais novos, eles têm essa vantagem. Então, isso é fantástico. E, gente, a gente tá num business em que muitas pessoas já pavimentaram o caminho do sucesso. A gente só precisa colar neles. Quem que eu vou colar, Lê? Gente, cola em todo mundo, vai pesquisando. Eu já tô colada na Lili Alves, que é uma portuguesa que tem a maior remuneração da Europa. É uma portuguesa que está no business há 2 anos e meio e fala a nossa língua, olha que delícia. Inclusive, eu já me conectei com ela, ela já me apadrinhou, ela falou: você não está sozinha, nós vamos te ajudar. Então, gente, isso é fantástico. Uma pessoa que já fez o caminho, já pavimentou e já falou para mim que a gente não está sozinho, que vai nos ajudar. Isso é lindo, né? E tem mais gente que está nesse caminho do sucesso e que está aí disponível para nos ajudar. Então, cola nas pessoas que você vê que está tendo sucesso nisso. Não dê ouvidos para aqueles que ainda têm fortalezas gigantes construídas. Gente, tem uma coisa que esse país faz é construir fortaleza. Infelizmente, para nós imigrantes, a gente conversa com o imigrante deixou de sonhar, o imigrante deixou de desejar, de repente porque já chegou aqui, ou de repente porque já sofreu muito, porque a gente sofre muito, né? A gente abre mão de muita coisa no Brasil, muita coisa acontece que a gente não pode participar, que a gente não pode estar junto, e tudo isso vai minando, vai colocando fortalezas na gente. Não, o imigrante, infelizmente, é um povo que tem muitas fortalezas construídas, mas entre esses imigrantes tem muita gente que ainda não deixou de sonhar. E são esses imigrantes que não deixaram de sonhar que a gente precisa se conectar, que a gente precisa estar junto. E normalmente esses imigrantes que não deixaram de sonhar não estão em casa, mexendo na internet. Eles estão lá falando com gente, conversando com gente, né? Estão querendo conhecer outras pessoas. Então, que no seu coração, na sua mente, você pense assim: onde estão as pessoas que querem escutar o que eu tenho para falar? Será que elas estão olhando a internet, então eu tenho que ficar fazendo vídeo? Será que elas estão em reuniões de negócio, então eu tenho que ir nessas reuniões de negócio? Será que elas estão na igreja? Será que elas estão no parque? Será que elas estão trabalhando? Onde elas estão? Como que eu vou chegar nelas? Né? Essa é a ideia que a gente tem que ter. E uma outra coisa que eu tenho, que eu faço muito esse exercício é eu entendo que antes de eu alcançar, eu preciso me tornar. Então, antes de eu alcançar a presidência, eu preciso me tornar presidente. E aí, o exercício que eu faço é: o que que um presidente faz? O que que o Steve e a Dina fazem? Que são presidentes, mas eles estão presidentes, né? Eles já se tornaram presidentes e são presidentes. Eu já me tornei na minha mente, só falta os números, né? Mas o que que o presidente faz? E é isso que eu vou fazer. E eu fico todos os dias eu fico pensando, o que que um presidente faz? Como ele se fala, como ele se comunica, como ele se posiciona, como ele se veste. É assim que eu preciso agir como um presidente. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Que aí eu vou dar os avisos finais, que já são 9h30.
Oiê, Meu querido Robson. tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora. Eu gostaria de falar só duas coisas. Primeiro, te agradecer e te parabenizar, porque o que você tem feito, a sua energia, a sua dedicação, a sua entrega, com todos os desafios, com todas as barreiras, com todas as crenças limitantes que a gente vê que as pessoas colocam no seu caminho, você está aqui, sábado de manhã, não importa se tem uma pessoa, se tem duas. O teu sonho, não importa como você levantou hoje, não importa como foi a semana, você colocou na sua agenda um compromisso e você está aqui. Isso, para mim, é um exemplo que eu olho e falo: meu Deus, como pode ser isso? Uma pessoa que está subindo uma montanha, às vezes sem um copo d'água, às vezes sem uma corda para ajudar a subir, mas você está aqui. Então, Ale, parabéns. Deus te abençoe pela tua liderança, pelos teus esforços, por tudo que você tem mostrado, não com palavras, mas com ação, o que é romper barreiras, como você disse, as fortalezas das crenças limitantes que as pessoas têm. E isso não significa que você é formada nesse modelo de negócio que é a LifeWave. Não significa que você fez vários cursos ou que você tem chamado a experiência desse negócio. Significa que você é pura, é limpa, e não importa o que vai ser preciso fazer, você vai lá e busca fazer. Certo ou errado, é o tempo que vai tirando as arestas, vai te modelando e vai fazendo você realmente se tornar essa presidente que eu tenho certeza que já é, só faltam os números, como você mesmo disse. Então, esse é o primeiro ponto que eu não posso deixar de falar. Hoje é um sábado de manhã, a maioria das pessoas estão curtindo o Spring Break essa semana, a maioria das pessoas estão fora. E hoje eu tinha um compromisso, ele foi adiado. Eu falei, eu vou assistir o treinamento da Lê. E parabéns por tudo que você pontuou aqui. E eu marquei aqui, olha, eu não estou brincando, tá? Durante a sua fala, eu marquei aqui N coisas. Eu só vou falar uma, a outra fica como modelo de um próximo treinamento. Vou falar só uma. Você entende de odontologia? Não. Então você pode trabalhar como dentista? Não. Por quê? Porque você não entende disso, certo? Então você não se qualifica para trabalhar como dentista. Você entende de trabalhar como oficina mecânica? Você entende de carro? Não. Não, Então você não se qualifica para isso. Então, para você chegar e entrar no lugar, você precisa se qualificar. Uma das coisas que eu vejo dos nossos desafios é que nós temos um ouro na mão e nós não buscamos comunicar às pessoas que elas precisam se qualificar para que estejam dentro desse negócio. Eu vou ser muito objetivo para não delongar. Então, por exemplo, quando nós mostramos o produto em si, o produto já tem a patente, o produto já tem os estudos, o produto já tem os depoimentos, o produto já está aí no mercado, já tem o David que fez a ciência, já tem as pessoas que buscam, já tem o produto em si. Então, você pode usar o produto. Você deseja ter mais qualidade de vida, ter mais saúde, você está disposto a utilizar um produto que já tem milhares de pessoas utilizando para melhorar a sua saúde? Isso é uma coisa. E quando a pessoa fala, mas o que eu tenho que fazer? Você tem que usar o produto. Agora, se eu comunicar para ela assim, mas eu queria também fazer o que você faz. Se você se qualificar, você poderá fazer isso. Isso cria duas coisas na mente da pessoa. O que eu preciso fazer para me qualificar? Uma. E aí vem a curiosidade, vem o interesse, vem a busca por essa qualificação. E dois, por que eu não me qualificaria?
Se eu virar para a Alessandra, essa mulher que é maluca, que é guerreira, e falar assim: Alessandra, eu estou te convidando para você conhecer um produto de alta tecnologia. E aí eu vou lá e faço aquela palestra. E eu virar para você e falar assim: Alessandra, se você se qualificar, você pode se tornar um brand partner. Você vai fazer, como assim? Por que eu não vou me qualificar? Aí eu vou no segundo passo e mostro para você os prós e contra dessa qualificação. Porque eu queria ter uma Alessandra abaixo de mim. Porque a primeira qualificação dela é um desejo, um sonho de mudança. Não é uma ferramenta e uma técnica de venda. A primeira é, você tem um sonho? Primeira é, você tem um objetivo na vida? Tem. Então você tem o primeiro passo, o primeiro check da qualificação. Segundo, você está disposto a investir em conhecimento. Você falou aqui, ó, tem que ter conhecimento. Quanto mais conhecimento tiver do produto, mais fácil fica falar dele. Quanto mais conhecimento tiver do negócio, mais fácil fica falar dele. Então você está se esforçando, você está lutando, você está estudando, você está buscando conhecimento. Você foi buscar a Lili Alves aqui. Você foi buscar gente que já fez, que já trilhou o caminho, que já pavimentou o estado. Você está disposto a... Não, porque senão vai vir o desânimo. A primeira barreira, o segundo, o não. Então as pessoas querem mostrar esse negócio, querem fazer isso sem se qualificar. Acha que porque é um médico, um dentista, um advogado ou uma lavadora de roupa, está qualificado. Não, não está. Não é porque o médico, não é porque o dentista, não é porque o empresário. A pessoa não está qualificada. Quer se qualificar? Venha para cá, eu vou te ajudar a você se qualificar. Deixa eu ajudar você a mostrar esse negócio para a primeira pessoa. Me acompanha nessa trilhada, porque eu não fui mostrar primeiro. Primeiro eu vi 10 apresentações da Alessandra, eu vi 10 apresentações do Sérgio, para depois eu falar do negócio. Eu tenho que saber qual é o caminho. Então, nós temos que ter pessoas qualificadas. Em que sentido? Disposição de dedicar 1 hora por dia, fazer um contato por dia, não é relacionamento isso aqui? E fazer. Então, assim, duas coisas. Primeiro, parabéns pela sua atitude. Segundo, se nós nos comunicarmos, porque tudo que é muito fácil, venha que você serve para o negócio, as pessoas não querem. Eu tenho que mostrar, e é isso, porque isso eu não estou sendo falso, que existe uma qualificação prévia e que nós estaremos dispostos a ajudar essa pessoa a desenvolver. Eu não sei se faz sentido, eu montei um monte de coisa aqui que eu acho que vai ser muito rico para um futuro próximo aqui, mas eu tinha que contribuir dessa forma. Eu acho que. Eu penso assim: se você se comunica qualificando as pessoas, é muito mais fácil, porque senão está muito disponível. Tudo que é muito disponível eu não quero, tudo que está muito fácil eu não quero. Isso aqui não é para todas as pessoas. Não é. Não é. A gente não vê toda hora pessoas fazendo isso. Quantos presidentes tem? Quantos diretores tem? Então, como que eu aprendo a fazer isso? Primeira coisa é humildade. Humildade. Não importa se eu fui bom ali, não importa se eu fui bom aqui, não importa. Eu tenho que ter a humildade para sentar a bunda na cadeira. O que eu tenho que fazer, Alessandra? Ah, Alessandra, quantas pessoas você já colocou? Eu coloquei 70 pessoas, Rob. Você quer saber como que eu fiz isso? Eu vou lá conversar com o Sérgio. Como é que você fez, Sérgio? Ah, eu coloquei 100 pessoas. Você quer saber como que eu fiz isso? Se a pessoa não tiver a humildade para sentar e aprender, ela não vai subsistir aos 3 primeiros nãos. Porque isso é uma oportunidade milionária, bilionária. E nem todos estão prontos para serem milionários e bilionários. Se você quiser ter liberdade financeira, quantos médicos formados em medicina são livres financeiramente? De uma sala de 100? Um, meio. Quantos dentistas são livres financeiramente? Por que aquele cara fez diferente? Ele não foi aprender odontologia, ele foi aprender sobre business. O médico que é bom financeiramente não é o especialista em cardiologia. Não é. É o especialista em gente. Quaisquer negócio do mundo não é o ultra especialista tecnicamente que venceu. Dale Carnegie já fala. De 60 a 90% das pessoas bem-sucedidas no mundo dos negócios, elas são bem-sucedidas em relacionamento. Então, o que eu tenho que aprender de gente? Porque o adesivo, isso é muito simples. Eu não tenho que provar nada do adesivo. Eu não tenho que fazer nada sobre o adesivo. Não sou eu quem construiu o adesivo. Não sou eu. Eu não tenho que
estou falando sobre business, tá? Eu não tenho que ser especialista no adesivo para ser bom nesse negócio. Eu tenho que ser especialista em pessoas. Então, o que que eu tenho que aprender das pessoas para aprender a trabalhar as objeções? Como que eu trabalho a objeção? Como que eu trabalho? Você falou uma coisa muito interessante. A pessoa perguntou sobre, meu coisa tem epilepsia. Pode? Olha, que interessante. Deixa eu verificar aqui qual a pesquisa sobre o peptídeo de cobre a respeito da epilepsia. Porque se uma pessoa perguntar só Life Wave, qual que é a base do produto nosso? Ativa peptídeo de cobre. Você está perguntando se tem pesquisa? Já leu as pesquisas sobre peptídeo de cobre, sobre célula-tronco? Nosso produto simplesmente ativa isso. Então, quando querem trabalhar algumas perguntas, se eu não souber responder uma pergunta com outra pergunta, eu entro no looping. Eu tenho que saber responder uma pergunta com outra pergunta. E isso é, primeiro, ter segurança do que eu estou fazendo, saber que o que eu estou fazendo não são para todos, eu posso comunicar para todos, e aí vem um outro ponto que eu não vou entrar aqui, é como que eu estou comunicando isso para o mercado. A minha comunicação, se ela for clara, ela gera curiosidade. Vou encerrar com uma coisa simples. A Sandra simplesmente faz o que você faz, copiando a Lê, colocando adesivo e filmando, certo? Veio uma mulher ontem do Brasil, que tem endereço aqui, que tem negócio aqui, mas mora no Brasil. Ela ficou que nem maluca atrás da gente. Pelo amor de Deus, estou indo embora para Miami hoje, preciso fechar isso aqui. Nós andamos 1h30, fomos num shopping, presencialmente, uma amiga nossa, e ela fechou um pacote. Eu não fiz nada, eu não mostrei plano, não abri um slide. Por que eu não abri um slide? Porque já tinha sido feita a pré-venda e a consciência através da curiosidade. Beijo. Muito bom. Obrigada, Robson. Obrigada de coração. Posso Mônica, você quer falar, falar? Lê? Fala, Ah, Grace. desculpa. Não, fala uma depois da outra. Tá bom, Mônica, eu vou pular na sua frente. Ai, olha, Robson, você completou muito, muito bem. Eu também acho que não importa ter uma ou duas pessoas, até que se tivesse só eu e a Ali, eu entrei, foi a primeira, acho que entrou uma pessoa, depois eu digo, bom, hoje é minha chance, vou só eu e a Ali. Não, tô brincando. Mas, assim, interessantíssimo tudo isso que você falou. A Ali é um exemplo pra mim, sabe? E eu tenho só a agradecer desde o dia que eu conheci ela. E, assim, Ali, uma coisa que eu aprendi. Eu falei pra você, né, que eu trabalhei 10 anos na indústria farmacêutica. Então, isso aí que o médico, a médica perguntou, eu vivia o dia a dia. Enfim. Uma das melhores coisas e uma frase que guardou muito pra mim, seja no bom ou no ruim, a pessoa só vai saber o que você sente quando ela passar pela mesma coisa. Então, assim, ó, a experiência do adesivo pra mim, eu sou muito cética, viu? Nossa, inclusive, eu sou contra medicamentos, eu não uso qualquer medicamento. Trabalhei 10 anos na indústria farmacêutica, meu irmão tem 33 anos de indústria farmacêutica. E não é qualquer medicamento que me empurra, não. O adesivo começou a fazer um efeito em mim, eu acho que no quarto dia. 3 semanas depois, eu tenho uma nova Grace. Eu tenho a Grace que eu não imaginava que ia voltar. Porque eu sou uma mulher ativa, eu jogo beach tênis, eu ando de bicicleta, eu moro em Miami, é um ambiente de praia. Eu sou essa pessoa e eu perdi totalmente a minha identidade após a menopausa. Eu vou fazer 55 anos em julho e com 48 anos eu comecei a sofrer de menopausa. Eu falo sofrer porque, olha, nem pra minha pior inimiga eu desejo isso. Então, assim, eu morava na Filadélfia, eu cheguei lá com 46 anos e eu já comecei a limpar casas. Eu já apliquei, já coloquei a minha empresa de limpeza e segui tocando. E lá eu fazia 4 limpezas, tudo. E mesmo assim saía andar de bicicleta, saía nos parques, saía. Se tivesse que jantar fora, eu saía. E depois foram 2 anos assim. E até que eu tive uma crise e de palpitação, uma crise de ansiedade, e ali começou tudo, e ali foi em 2019, daí começou a vir o Covid e N coisas pessoais, enfim. Hoje eu posso dizer isso. Eu tenho a satisfação de contar para as pessoas
que eu recuperei a graça que eu queria recuperar, a Grace, né? Que os americanos me chamam de Grace. Enfim, eu acho, Ali, que isso conta muito. Isso é o especial, o marketing que a gente tem. Eu concordo totalmente com o que o Robson fala. A gente tem que ter o conhecimento. Eu fui atrás, muito, muito, muito. Eu estudei muito sobre peptídeo de cobre. Eu não tinha noção de que peptídeo é uma coisa, proteína é outra. Apesar de ter estudado, e também a gente esquece, né? Já vai fazer 9 anos que eu tô aqui. Mas enfim, Ali, eu quero seguir baseada na minha experiência, né? Como você fala aí do marketing social, né? Foi essa, né? Essa é a palavra, né? Que dos depoimentos que as pessoas A vivem. prova social. Prova social. Gostei muito disso aí. Eu adorei isso aí. Então, assim, pra mim tá valendo isso, olha. Pra mim tá valendo isso e eu já fui jogar beach tênis e as pessoas perguntando pra mim. Tenho 3 pessoas no Brasil, assim como o Robson falou, que a pessoa tá desesperada. Tenho 3 pessoas desesperadas por quererem melhorar com fibromialgia. Outra que sofreu um acidente, quebrou a perna e não deixa de sentir dor. E até então, quando elas falaram comigo, eu tinha, acho que uma semana e meia. Então não tava assim muito no meu. Eu não tinha, acho que, atingido ainda, né, o que eu esperava. Mas eu não deixei de usar, eu não deixei de fazer direitinho também, que é outra situação que tem que ser feita. E hoje, eu acho que já vai fazer um mês, eu acho. Devo contar, ele deve ter uns 4 ou 5 ali. Não tô contabilizando isso, né? Eu tô vivendo o melhor a cada dia. Então, tipo assim, eu continuo fazendo 2 casas de limpeza e eu cheguei ontem, ainda limpei a minha casa e se eu tiver que sair andar de bicicleta, se eu tiver que jogar beach tênis, eu tô de boa. Eu faço isso toda quarta-feira, jogar até 10 horas, 10 e meia da noite. Quinta eu sigo limpando. Então eu voltei à graça que eu queria. Eu encontrei a Grace que eu queria encontrar, apesar da idade avançada, né? Então, Ali, esse é o meu relato hoje e te agradeço muito, viu? Te admiro também. Obrigada, obrigada, Grace. Fantástico. Obrigada por compartilhar. Tão importante. Mônica, Rapidinho, duas dicas. É, a gente tem que estudar sobre a acupuntura, não com profundidade, né? Mas assim, porque tem muito a ver os pontos, e isso vira um argumento forte. E eu gosto de dizer também que é caro, né? O danadinho é caro, né? É um cafezinho por dia, gente. Só que muda a vida, revoluciona. Ponto. É isso. Beijo. muito Bom bom, te ver, viu, Robson? Você também, muito bom. Grace, mas assim, o Robson ficou sumido muito tempo. Mas é Gente, interessante quando pessoas vêm e colocam palavras, né? Tem o dom da oratória, né? Ele tem o dom da oratória. Eu amo isso. É muito. Nos ajuda, nos equilibra, nos abre a mente, né? Eu gostei muito do relato dele, sim. o Robson é apaixonante. Ó, vamos, eu quero finalizar, gente, trazendo aqui um ponto que a gente precisa sempre celebrar. A gente precisa celebrar, tá? Tudo que a gente faz, a gente precisa encontrar um ponto onde, puxa, isso aqui eu preciso celebrar. Porque o nosso cérebro, ele quer essa recompensa, ele quer esse momento de satisfação. Então, sei lá como que você vai celebrar, vou sair, vou comprar uma coisa que eu quero, vou me cuidar, mas você tem que se celebrar quando você alcança algum determinado objetivo. Então, quero celebrar com você, te dar parabéns se você essa semana falou com alguém sobre essa tecnologia. Se você comentou com alguém, parabéns. Né? Receba o meu parabéns. Se você participou de algum treinamento, você está aqui agora, parabéns. E se você durante a semana participou de algum treinamento, o ideal é um por dia, assistir algum vídeo, algum depoimento, alguma coisa, parabéns. E principalmente para você que cresceu a sua organização. Você tem a sua empresa, a sua organização, esse é o seu negócio. E se você cresceu a sua organização de alguma forma, parabéns também. Ale, não sei como crescer. Vamos conversar. Eu vou te orientar, vou te ajudar nisso, tá? A gente está numa corrida,
né? E para a gente correr bem, a gente precisa estar preparado. Existem vários pontos que a gente precisa se preparar, como o Robson falou, né? Ter sonho, estar disposto, fazer contato com as pessoas, o conhecimento. E falar em conhecimento, a gente está aqui, a Grace está lá no sul, né? Mas vai ter esse evento aqui em Orlando no dia 28 de março, do meio-dia às 5. Gente, precisamos estar. Vai custar $25 se comprar antes, $35 se deixar para o dia. Vai ser lá em Altamonte Springs. Grace, se você quiser vir para cá, a gente se encontra aqui, né? Fique à vontade. Ai, Vamos, mas maravilhoso. Eu vou vamos colocar na agenda, sim. coloca do meio-dia às 5, é super tranquilo. De repente dá para você pegar o trem. Nossa, eu viajei de trem até aí, tranquilaço viajar de trem. E aí eu te busco, se precisar, te busco no trem, a gente se encontra, isso é tranquilo, tá bom? Mas venha, participe desse encontro no dia 28 de março, do meio-dia às 5. Em agosto vai ser esse evento Unstoppable. Esse também a gente precisa estar. Eu já comprei o meu ingresso de 7 a 9 de agosto. E aí, separa a sua agenda, fecha esse dia, porque realmente vai ser fantástico. Eu fui no ano passado, foi muito bom. E vai acontecer a conferência da Lifewave. Essa conferência, gente, se tiver que escolher um desses três, é esse. O ideal é participar de tudo. Mas se você tiver que escolher só um, esse é o evento. Porque a Lifewave, ela nos surpreende, ela nos mima, ela cuida da gente muito bem e traz muito conhecimento, muita informação. É maravilhoso estar nessas conferências e outra que a gente vai estar junto, né? A gente vai estar se conectando, se conhecendo. É um tempo assim muito gostoso de crescimento. Tá bom? A agenda para a semana é Spring Break? É, mas para mim não é. Então, segunda-feira vai ter apresentação às 8 da noite. Quarta-feira eu vou estar lá no Café Aquiles para um meet and mingle. Toda quarta-feira, das 10 às 2, eu vou tomar um café lá. O lugar é super gostoso, um clima de friends, sabe? Sofazinho, a gente fica conversando, é muito gostoso. E à noite tem apresentação no Zoom. Quarta-feira, apresentação no Zoom de novo. Quinta-feira, a gente tem tá errado esse aqui. Quinta-feira, às 2 da tarde, no Zoom, na sexta, tá? E em inglês tem apresentação também. Inglês tem todos os dias, tá? Eu pus aqui, mas todos os dias tem apresentação em inglês. Se você conhece um americano para falar sobre o X39, tem a apresentação. Sábado, todo sábado tem treinamento às 9 da manhã, como este que está acontecendo. É isso, é isso. Stop sharing. Considerações finais. O pessoal precisou sair, falou, ok. É isso. Pessoal, uma ótima semana para vocês. Eu estou à disposição. Vamos fazer esse negócio acontecer falando com as pessoas, né? Uma pessoa, duas pessoas por dia é uma organização fantástica em um ano, tá bom? Confia nisso e o que precisar, eu estou à disposição, tá bom? Ótimo Beijo, dia. beijo. Beijo, fica Obrigada. com Tchau. Deus. Tchau, tchau.